Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Que bom que você está aí, fico feliz mais um dia, hoje 219, estamos avançando aí, já passamos a metade do ano, firme na nossa leitura, a leitura que eu faço todo dia e que você pode fazer parte dela também. E tem algumas coisas assim que aconteceram aí nesse ano, foi bem interessante. De novo, estava eu lá no Piauí com o pessoal do Livres e estabelecendo também a questão do uso de um cartão para aqueles que são analfabetos. Eu não gosto do termo analfabeto, mas aqueles que têm a dificuldade de leitura, né? E você pode instalar isso na TV, na caixinha de som. E eles têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o importante é que eles possam ouvi-la. E nós que temos a capacidade de ler, né, que a gente aproveite e se enche dela. Também quero deixar o cardzinho aqui do videozinho que eu mostro uma tabela do Antigo Testamento que eu gosto muito, que a gente faz a análise do que está acontecendo, a gente entende a linha. Porque se você lê Crônicas, aí você lê Reis, aí você lê Samuel, eles parece que começam tudo de novo. Então tem que saber aonde que começa toda a questão dos reis, tá bom? Reis e profetas, né? Beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Agora, devagarzinho, a Bíblia já está começando a ficar mais flexível, né? Eu ponho ela aqui, ó, ela já dá uma inclinada para trás. Mas a gente precisa usar a palavra de Deus para a nossa caminhada. Eu digo assim, Bíblia boa é Bíblia manuseada. Então, essa é a minha Bíblia de leitura diária. Tanto que ela é separada pelos dias da leitura. Então, se você quiser, compre, adquira um. O link eu não ponho aqui porque sempre fica mudando, mas o que importa é que você vá atrás. A gente está usando a NAA, a versão que usamos como pastores. Então, beleza? Abriu? Aqui na descrição vai estar todas as passagens que eu uso do dia, da leitura do dia. Beleza? Então, vamos lá. Abra a Bíblia em Esdras 5:1, 6, 22. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Idó, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado de Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta da carta sobre isso. Eis a cópia da carta de Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio. Enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos. Aqui está mais fresquinho, então vamos lá no café. Ao rei Dário, toda a paz. Saiba o rei que nós fomos a província de Judá, o templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem deu a ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem esta muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles para informar ao Senhor para que pudesse enviar
por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram a Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata na casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocou no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador e a quem disse: pegue esses utensílios, vá, leve-os ao templo de Jerusalém e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos na casa de Deus, em Jerusalém. E daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Então o rei Dário deu a ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardava os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar onde que se ofereça sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes e a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, os utensílios de ouro e da prata na casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado de Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isso é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dada dia após dia, sem falta, aquilo que necessitam: novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que se ofereçam sacrifícios de aroma agradável a Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Olha só, Deus usando pessoas ímpias, reis, líderes ímpios, para que o propósito de Deus se aconteça aqui na terra. Então, quando nós olhamos muitas vezes governos e líderes, eles estão debaixo da mão de Deus, não importa como. Quando Romanos, que a gente leu, quando a gente vê em Romanos Paulo falando assim, ore pelos
líderes, dirigentes, governadores, e que eles tenham a salvação, para que a gente viva bem, é isso. A gente orar para que a vontade de Deus se cumpra através deles como líderes. Por isso que a gente faz isso. Agora, onde é que nós estamos? Com diligência. Eu acho que era aqui. Então, Tatenai, o governador da região deste lado Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dário havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Idó. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem de Deus, a ordem do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com alegria e dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Desculpa aí. Esse frio, essa mudança aí de calor por frio, acaba atacando a garganta. Então, fazer o que, né? E assim a gente vê a vontade de Deus se cumprindo no povo de Israel. Se o povo volta para o Senhor, Deus ele cumpre. Se nós nos mantemos fiéis ao Senhor, o Senhor vai cumprir independente da luta. Esse é o desafio que nós temos como cristãos. O cristão perseguido é isso aí, ele ora para que Deus se manifeste e eles tenham essa liberdade. O problema é que quando a gente tem liberdade, que nem a gente vê o povo nos países livres, a gente acaba transformando o evangelho em comércio, comercialização da fé, mercantilização da fé, entre outras coisas, e faz-se mandinga, muita mandinga. E isso não é legal. É ter a fé simples, uma vida cristã simples no Senhor, mas consistente, baseada na fé, né? Vamos lá, 1 Coríntios 3, 10 a 23. Paulo escreve assim: segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a mostrará. Porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, se sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha, aqui está falando do corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos estrutura, nós somos aqueles que têm o Espírito Santo, nós somos santuário do Espírito Santo. Então, assim, o local físico, uma igreja, o palco, ele é santo por causa, assim, entendo que eu falo assim, o altar é um lugar consagrado. Eu diria assim, é um palco, e o lugar é santo porque os santos estão lá. Mas a estrutura em si, não é que ela seja santa, entendeu? Mais ou menos isso, porque tem a ver com as pessoas. Por isso que eu digo, a igreja são as pessoas. Isso a gente experimentou lá quando a gente estava conversando com as pessoas locais de Belém do Piauí. Quando você entra na casa, elas nos recebem, abrem as portas para que a gente entre. Nós estávamos em 3 amarelinhos, 4, dentro de uma visita. Ali a presença de Deus se faz manifesta por causa das pessoas, por causa dos santos. E é isso que Paulo diz, nós somos santuário. E se nós destruímos isso, se nós deixamos o pecado ter influência, se nós não cuidamos do corpo, existe aquele famoso missionário francês, agora esqueci o nome dele, ele falou assim, Deus me deu uma mensagem em um cavalo, eu destruí o cavalo, eu matei o cavalo. Ele estava dizendo a respeito do corpo dele, ele morreu muito jovem, e por ele morrer muito jovem, por negligenciar o corpo dele, ele não pôde pregar mais o evangelho. É uma questão de cuidado. É por isso que todos falam, você tem que cuidar do teu corpo, não por causa da vaidade, mas por causa da mensagem que nós carregamos, porque tem a ver com ele, não conosco. Por isso que Paulo diz isso. Não deixar o pecado influenciar, não ser negligente, não ser aquele cara que fica no sofá preguiçoso, né? Salomão fala sobre a formiguinha, né? Preguiçoso, veja a formiga que trabalha para o período de lutas, desafios, ele está suprido. Então, Paulo diz, temos que cuidar de nós para que possamos continuadamente pregar o evangelho. Que ninguém, versículo 18, que ninguém engane a si mesmo, se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se de louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Fechou? Salmo 29, 1:11. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Provérbios 20, 26, 27. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Terminamos aí a nossa leitura 219. Que bom que você está aí. Vamos continuar engajando o pessoal na leitura, né? De manhãzinha cedo,
Vamos compartilhar, vamos fazer parte, faz o teu cafezinho, tenha um tempo com Deus, ore depois dessa leitura, vai trabalhar, faz aquilo que Deus te chamou para fazer. E vamos continuar firmes na nossa leitura para que você cresça, para que você seja edificado. Amém? Eu sou o Pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, faça tudo isso para que possamos, para que o YouTube entenda e engaje cada vez mais e que seja distribuído essa leitura e desafiando as pessoas a participarem dela, ok? Deus abençoe, aguardo vocês amanhã.